parte de um grupo de pessoas, né, alunos, funcionários, professores, em grande medida pessoas que não trabalhavam na universidade, né, que a gente chama de voluntários. Fiz parte desse grupo de pessoas que tinham um sonho, né, lá em 2003, 2004, de ter aqui na UEPG uma incubadora de empreendimentos solidários, nos moldes de outras incubadoras que já existiam no Brasil, né, que eram grupos de pessoas alocadas na universidade, que apoiavam a economia solidária, que era uma coisa muito recente. É recente hoje ainda, imaginem, né, em 2003, 2004. Eu era educador social no Programa Integrar de Jovens e Adultos, que trabalhava justamente para recuperar anos perdidos de trabalhadores com mais de 20 anos. E um dos conteúdos que a gente trabalhava era economia solidária. Então foi o primeiro contato que eu tive com a economia solidária, onde eu conheci o Faustino, né, Pereira Filho, que era coordenador do programa e muito ligado à economia solidária, né? Que depois, mais tarde, iria me trazer para a IESOL. A IESOL é a incubadora de empreendimentos solidários. É um programa de extensão que está vinculado à PROEX, que é a nossa Pró-Reitoria de Extensão aqui na UEPG, e ela comporta vários projetos que são colocados por professores de diversas áreas. Então é um programa interdisciplinar e permanente dentro da estrutura da UEPG. A IESOL foi criada, foi institucionalizada dia 27 de setembro de 2005, mas ela foi sonhada 1 ou 2 anos antes. Teve todo um percurso até a criação, quer dizer, o trabalho da IESOL começou já 1 ou 2 anos antes dessa data símbolo que é a data de criação, né? E são pessoas reunidas em torno de uma ideia, de uma vontade, né, de uma disposição de trabalhar para melhorar a sociedade. Eu, na metade de 2006, através do Faustino, vim para a IESOL e aí sim, aqueles conteúdos iniciais que a gente trabalhou de economia solidária, eu comecei a ver que era uma coisa muito mais ampla e apaixonante, por isso que eu estou até hoje. A IESOL foi incubada pela incubadora da Universidade Federal do Paraná. Durante um ano nós tivemos curso de formação, como é que a gente faz a incubação. Entender o processo de incubação que é bem específico, né? Que é muito diferente de outros cursos, de outros formatos de cursos que nós estamos acostumados. O processo de incubação não é uma emenda de vários cursos, né? É um processo muito específico, então nós ficamos 1 ano aprendendo com outra incubadora. Nós começamos a incubadora com voluntários e com pessoas aqui da universidade sem dinheiro. Os alunos vinham aqui sem bolsa. Os profissionais de outras áreas que nem eram da universidade vinham aqui sem remuneração nenhuma. Os alunos pegavam a sua bicicleta para ir até os grupos, os carros particulares, o passe do ônibus, tudo isso era, né, não tinha financiamento. Trabalhei na feirinha do São José, que foi acho que onde eu mais trabalhei. Que a gente fazia formação em economia solidária com as senhoras que faziam os produtos, né, da feirinha lá na paróquia, e trabalhei com a transcrição das entrevistas. Convidada por uma professora de história que estava desenvolvendo um projeto de entrevistas de história oral com trabalhadores e trabalhadoras aqui de Ponta Grossa. Eu sou da época da IESOL que a gente tinha, acho que 1 ou 2 computadores, que a gente nem podia usar direito o telefone, que na verdade não tinha bolsa para os estagiários, né? E é óbvio que com o financiamento isso tudo, né, ganha outro status e outra escala. O primeiro projeto financiado por uma entidade que nos bancou o nosso primeiro projeto foi o governo do estado, o Plantec. Isso foi final de 2006, então fazia 6 meses que eu estava na IESOL e a gente já estava executando um projeto. Atrelava a capacitação técnica com a capacitação em economia solidária. Então tinha a parte técnica e a gente agregava a isso uma parte teórica de economia solidária. Depois tivemos vários PROEXT, né? Nós tivemos pelo menos 3 PROEXT com a coordenação dos professores e eu participei diretamente, inclusive para escrever os projetos. Os Universidades Sem Fronteiras, né? Nós tivemos cerca de 6 a 7 projetos de Universidades Sem Fronteiras, contando com reedição, contando prorrogação, e a maioria deles eu trabalhei diretamente. Do Fundação Banco do Brasil, que foi uma parceria com Porto Amazonas, onde foi possível, parceria, Prefeitura de Porto Amazonas, Fundação Banco do Brasil e IESOL, construir a sede de uma cooperativa que funciona lá até hoje. Tivemos um dinheiro do MEC para fazer um projeto de histórias de vida, né, com os trabalhadores dos grupos que nós incubávamos.
O meu contato com a ESOL, meu primeiro contato foi em 2009, quando eu tinha recém voltado do doutorado e eu me tornei chefe de departamento, e como chefe de departamento, na época, a ESOL estava vinculada ao Departamento de Geociências, e como chefe de departamento eu fiz uma visita ao Cunha, né? O Cunha era na época o coordenador da ESOL. Eu combinei com ele, fiz uma visita à ESOL e aí foi o meu primeiro contato com a ESOL. Fui convidada pelo professor Cunha para fazer parte do projeto, dos projetos que estavam em andamento dentro da estrutura da ESOL. Substituindo a coordenadora, né, que saiu, então eu ingressei no segundo semestre de 2007. Desde 1998, né, já num artigo que eu escrevi para revista regional, né, de história aqui da universidade, eu já citava a economia solidária como uma das opções, né, para determinados segmentos da sociedade e como alternativa, né, alternativa de trabalho, né, para determinados segmentos. O professor Cunha sabia do meu trabalho na área ambiental e com relação a catadores de material reciclável, e aí ele me convidou para atuar como professor supervisor, né? E aí então eu começo na ESOL já em 2010, atuando como professor supervisor nos grupos de reciclagem. Tinha de conhecimento do que era economia solidária em outras universidades, do que era uma incubadora. Eu fui então conhecer o programa junto ao professor Cunha. E isso foi me encantando, a proposta dos projetos, e foi aí que eu entrei na ESOL. Quando eu cheguei na ESOL, havia um projeto aprovado da Universidade Sem Fronteiras que tinha uma atuação em alguns municípios da região, além de Ponta Grossa. Fizemos um trabalho com a Associação de Catadores em Piraí do Sul e fizemos um trabalho com catadores em Ipiranga, né? Desenvolvemos toda uma atividade em Ipiranga, culminando com uma campanha de coleta seletiva. Eu acho que o SF, naquela oportunidade, ele permitiu que a ESOL extrapolasse de Ponta Grossa e fosse para os Campos Gerais como um todo. Nós tivemos eu peguei um finalzinho de projeto que era financiado pela Fundação Banco do Brasil, também pelo SF na época. Tínhamos alguns financiamentos pela Caritas, tivemos financiamentos que foram bem importantes, foram muito parceiros da gente, né? E as próprias bolsas da ProEx e ProEst que estavam em andamento também, ProEst e MEC. Então pegamos os finaizinhos desses projetos. Eu participei da execução num projeto no assentamento Estrelas, em Ortigueira, diretamente, na comunidade Emiliano Zapata, né? Esses eram um projeto do Universidade Sem Fronteira. Participei do projeto Caminhos do Tibagi, também da Universidade Sem Fronteira, como coordenador, né? Esses 3 projetos eu participei como coordenador. Participei do primeiro projeto PRONINC, né, que nós aprovamos, né, também como coordenador. E recentemente no projeto PRONINC, né, numa segunda fase, e no projeto da Petrobras, né, fortalecimento da economia solidária nos Campos Gerais. Eu acredito que a experiência na ESOL é uma experiência que marca para o resto da vida, né? Aqueles que participam. Que nós temos alguns princípios, como o princípio de autogestão, de participação, de decisões democráticas, né? De cooperação, que eles são muito antagônicos, né? De alguma forma, a princípios de hierarquia, de subordinação, de individualismo. Um dos pilares da economia solidária, um dos princípios mais fortes que a economia solidária traz é a autogestão. Então, a ESOL, como incubadora, tem essa proposta de tentar ao máximo tornar seus espaços internos também espaços autogestionários. É uma forma da própria equipe da incubadora vivenciar as dificuldades e as vantagens de se trabalhar num espaço autogestionário.
porque é algo que é muito levado para os grupos incubados, né, em todos os espaços, não só nos empreendimentos, mas em todos os espaços que a incubadora atua. Se fala muito em autogestão, né, então a incubadora também adotou esse modelo, né, de experimentar ser autogestionário. Isso. Eu mostrei que é da China. Ali, não é, Padre? Eu troquei com ele. Ó, peguei meia. Tá falando uma feira de trocas, né? Feira ou clube de trocas, né? Que é uma atividade prática de economia solidária que eles só organizam aqui na EPG com uma certa regularidade desde 2012. O clube de trocas, como o próprio nome já diz, né? O conceito básico dele é a troca de objetos, serviços ou saberes, né? Sem envolvimento de valores financeiros, né? Ninguém pensa em real, em dólar, em euro. Então nisso a gente já pratica um pouco a solidariedade, o desapego a essa postura consumista. Então é bem interessante que você pratica mesmo vários princípios da economia solidária numa atividade que é bem simples e bem rápida, como a gente está vendo aqui. Então, eu tinha um brinco e eu troquei com a minha amiga pra ela ter uma trança embutida que eu tava precisando. E ela presente. Daí a gente se trocou. Então é algo que sempre é discutido, né, dentro da incubadora. Essa autogestão, né, que nós adotamos, né, o que é, como que está funcionando, realmente ela está caminhando para um modelo mais idealizado, o que nós podemos fazer na prática para vivenciar da melhor maneira possível essa autogestão. Então, atualmente, a incubadora adota as reuniões gerais. Então, né, só tentar articular. Então, está sendo articulado novas reuniões nos ministérios. Essa semana mesmo teve uma jornada de lutas. A jornada do que vem provavelmente vai ser novamente em Irati. Ainda não está definido, mas acho que o que vai faltar mais é o que a prefeitura vai dizer. Né? Normalmente nós fazemos 2 ou 3 em cada cidade. A reunião geral é então um espaço de discussão aberto, onde todos podem, né, trazer suas opiniões, suas dúvidas, né, seus questionamentos, suas contribuições para essa construção coletiva. Teve uma articulação prévia bem bacana da equipe de incubação, como a vovó já dizia, e com isso estava bem certinho a questão dos folders e dos fanzines. Então, as pessoas, nossa, assim, estava muito bacana, todo mundo anotando várias coisas. E também as professoras do colégio, elas estavam em uma reunião, né? E mais ou menos passou uma meia hora assim, de condução da oficina, umas 4 professoras vieram assim, nossa, super interessadas, tiraram foto junto, participaram, confeccionaram absorvente. Foi muito bacana e eu fiquei, só confirmei, né, o que a gente já percebeu desde o ano passado, que foi a primeira vez que a gente levou essa oficina para a jornada, de que realmente é um debate muito necessário para fazer nesses espaços, principalmente pensando na questão da gestão de resíduos dentro dos assentamentos. Optou-se por deixar as reuniões gerais, né, quinzenalmente, a cada 15 dias, intercalando, né, com outro momento de participação coletiva, que são as formações internas. Que até estava dando conversas com a Fábio, logo que vocês voltaram, né, da formação, a gente estava trocando umas ideias, entra também nessa questão das matérias-primas, né? Que os catadores, eles estão também nesse ponto, assim, eles estão, digamos, eles detêm um certo controle sobre as matérias-primas, né? Eles estão, digamos, pegando o refúgio do consumismo do capitalismo, mas, de certa forma, eles também pode-se pensar em formas de, em vez de eles reinserirem isso no circuito capitalista, de repente, como aproveitar esse potencial deles, né? Como para eles inserirem, digamos, essas matérias-primas no circuito da economia solidária, né? Então, acho que também são formas, assim, de pensar nisso, né? Beleza, existe essa crítica, né? Que, eles, será que são economia solidária, né? Porque estão nesse circuito. Mas, de repente, tem esse caminho, né? Pensar outras formas de aproveitar esse potencial, né? E como colocar isso, né, na economia solidária. E também se entende que as formações internas
são espaços necessários para que a equipe possa compartilhar, né, diversos conhecimentos e experiências que podem, de certa forma, auxiliar no trabalho da equipe como um todo. Mas assim, eu não me lembro disso ser muito discutido, mas eu me lembro dele falar, e que tudo era a partir do mapeamento das demandas. Então, quando ele deu o exemplo da Coca-Cola, ele falou assim, olha, mesmo que eu saiba pode destruir meu rim por causa do sódio, que é isso, que é aquilo, não sei o que, mas se eu descobrir que se eu mapear as demandas e a necessidade da comunidade for Coca-Cola, nós vamos comprar. A gente volta naquela questão que ele fez. As perguntas, eu achei até que a gente fosse reagir a elas. Vai ser do Estado? Vai ser da onde? Quem é que vai bancar essa pergunta? Para as universidades públicas, por exemplo, que vai lá no laboratório de engenharia de produção, vou testar um produto novo, vou colocar PET no meio do celular para ficar mais barato. Energia solar, energia, captação da chuva. A gente quer fazer uma construção com captação de chuva, a gente sabe quanto mais caro é. Quem é que vai bancar isso? Com certeza, o consumo tem que ser discutido. Então, são os momentos em que a equipe toda, né, se reúne para discutir, né, diversas questões que são pertinentes ao trabalho da incubadora. E como a incubadora trabalha com vários empreendimentos e grupos atualmente, é claro que cada grupo, né, vai ter uma equipe específica trabalhando com aquelas questões, né? Então, nós temos equipes que trabalham com determinados empreendimentos, tem algumas pessoas que atuam em outros espaços de representação, como fóruns e conselhos. Então, realmente, exercitar, né, esses princípios na IESOL, além de ser um desafio, ele marca, né, tanto aqueles que já experimentaram, né, práticas diferentes em empresas ou mesmo em escolas, universidades, quanto aqueles que um dia experimentarão, né, experiências diferentes da IESOL. Eu vou falar da contribuição da IESOL para mim, que eu mudei depois da IESOL, né? Eu, por exemplo, assim, eu não conseguia trabalhar no coletivo, né? Trabalho coletivo eu aprendi na IESOL. A falar em público eu aprendi na IESOL. Eu não me manifestava assim em grupos grandes. Hoje nas nossas reuniões gerais, né, é outra Manuela que está ali, que foi formada nesse. Quer dizer, a gente se forma junto, nós somos incubados junto. Quem está na IESOL é incubado junto, né? Então, a minha experiência é essa. Eu mudei a minha forma de trabalhar a partir da economia solidária. E a gente vê relatos disso o tempo todo. Até esse ano nós fizemos uma pesquisa que vai ser apresentada agora na Argentina, onde a pergunta foi essa, né, para os alunos e técnicos. O que mudou, o que você traz, leva da economia solidária para a tua vida profissional ou acadêmica? Em que medida que a experiência daqui, ela fortalece ou modifica outras experiências? Quero dizer que, para mim, a IESOL mudou a minha vida. Isso eu faço questão de falar isso, porque através da IESOL eu fiz toda a minha pós-graduação, o mestrado, o doutorado, sempre voltado com os temas da economia solidária e incentivado por grandes pessoas. Posso citar várias delas, mas vou citar duas em especial, que é a Manuela e o professor Cunha. Então essas duas pessoas, entre tantos outros amigos que eu tenho ali, sempre me incentivaram muito e eu sou muito grato a elas de ter uma carreira dentro da IESOL, mesmo não sendo efetivo da UEPG. Todos os alunos que têm passado pela IESOL, que a gente tem acompanhado, a gente percebe o crescimento deles quando eles entram no primeiro mês e quando eles estão saindo, os que permanecem principalmente mais que 6 meses no projeto. Eles ganham uma capacidade de planejamento, de execução e de avaliação que são cobrados ao longo do projeto e a gente consegue perceber isso no dia a dia das ações que nós desenvolvemos na própria IESOL. Trabalhar com os grupos, na verdade, acho que foi muito importante para mim, porque me deixou mais humana, sabe? De ter mais humanidade, de conseguir reconhecer as diferenças, de entender que as pessoas são diferentes. Trabalhar com a economia solidária não é só uma questão
profissional, né? Só uma questão de trabalho, mas eu vejo a economia solidária como uma outra forma de vida, né? Então isso influencia em todas as esferas da nossa vida, de a gente repensar os nossos hábitos de consumo, de a gente repensar a nossa relação com o meio ambiente, com as outras pessoas, de saber separar o que é solidariedade, o que é caridade. Então eu vejo que a economia solidária, eu creio que me influenciou muito mais pessoalmente do que profissionalmente. E foi isso que me motivou a retornar, né, em 2014 como técnica, por acreditar na proposta e acreditar como uma outra forma de vida mesmo. Eu gosto muito da economia solidária por conta da igualdade, de todo mundo ser igual. Trabalhar com esses princípios para mim foi uma coisa bem importante e que não foi só para minha formação acadêmica ou profissional, mas eu acho que principalmente para a vida. Eu acho que é uma formação para a vida, na verdade. Hoje, como professora, eu trabalho, às vezes, economia solidária com os meus alunos, quando a gente está trabalhando com o capitalismo, para entender, né, como se inserir de outra forma, outras propostas. Então, eu acabo levando para a sala de aula até hoje. Foi algo que eu aprendi muito dentro da ESOL. Eu sempre digo para as pessoas que eu convivo que na ESOL eu aprendi muito mais do que na graduação, os temas que têm a ver com a área da geografia, que é a minha área de formação, por permitir esse contato com a realidade. Essa experiência, né, que eu tive na ESOL é uma experiência que com certeza eu não teria dentro do meu curso, né, normalmente. Esse foco, eu faço engenharia de materiais, né, na UEPG, e dentro do curso não existe esse foco de trabalho com a reciclagem de materiais voltado para a realidade das associações de catadores. Eu senti muita necessidade de aprofundar os conceitos da geografia que eu vi na graduação, mas que talvez naquele momento não fizesse tanto sentido para mim. A partir do contato com a realidade, esses conceitos começaram a fazer mais sentido e eu busquei ler mais para poder compreender melhor. E isso nos dá muito retorno no pensar a formação desses alunos, que não é só sala de aula, não é só nos textos e prova, e sim nas vivências que eles vão ter, principalmente nos projetos quando eles têm que sair a campo, né, para trabalhar com esses grupos e depois fazer a avaliação com a gente em equipe. Os programas de extensão e projetos de extensão, de uma maneira geral, eles permitem que nós, da academia, da universidade, nos aproximemos da comunidade. Não sei se para dar um retorno, mas para fazer uma ponte aí, no sentido de levar algum benefício para a sociedade de uma maneira geral. Eu, particularmente, entrei na ESOL, além da questão acadêmica, além do convite, além do interesse, também para fazer essa prática mesmo, né? A gente trabalha muito na teoria, nas pesquisas, e a extensão ela acaba oportunizando da gente fazer uma prática, muitas vezes, daquelas teorias que a gente desenvolve na pesquisa. Já vinha pesquisando já há algum tempo essa questão dos catadores, de resíduos, produção de lixo em Ponta Grossa, e entrar na ESOL, participar da extensão, foi um momento de exercitar um pouco, né, levar isso de uma forma mais prática. Então, acho que é importante para a formação, é importante para a universidade. A ESOL, ela reúne duas dimensões importantes, né, que conformam a vitalidade da própria economia solidária. Ou seja, na ESOL, você conjuga a crítica ao sistema atual, né? A gente parte de uma crítica, de um diagnóstico crítico da realidade, da resistência a esse sistema, mas a gente não se conforma com a crítica. Além de fazer a crítica, a gente faz a proposição. Então, a economia solidária, ela junta essas duas partes que são fundamentais, né? Fazer a crítica, mas também fazer a proposição. Olha, a ESOL, ela é um programa de extensão de uma universidade pública, a nossa UEPG. Então, quando a ESOL trabalha com economia solidária, a gente olha para a economia solidária com essa visão ampla que eu disse, mas com uma responsabilidade muito maior. Porque a gente está numa universidade pública, é uma maneira de você retornar às pessoas aquilo que nós recebemos gratuitamente.
Então esse trabalho de extensão com as pessoas mais fragilizadas, mais pobres e que necessitam de uma organização para poder voltar a ter renda, voltar a ter uma ocupação digna, né? Eu acho que esse trabalho da ESOL é fundamental. E a nossa presença nos Campos Gerais faz com que nós digamos assim, a UEPG está aqui para isso também, né? Então a ESOL foi criada para isso e eu fico muito orgulhoso que a ESOL possa fazer esse trabalho, sabe? A ESOL, ela tem um papel bastante importante aqui na cidade de Ponta Grossa e também na região dos Campos Gerais, porque de certa forma ela representa, né, ela é uma referência para a economia solidária aqui na região. Nós temos ações de vários empreendimentos, né, movimentos sociais, vários grupos que atuam no movimento da economia solidária aqui na região, mas a ESOL é a única ITCP, né, é a única incubadora ligada a uma universidade que atua aqui na região dos Campos Gerais. Então ela assume esse papel como uma referência, né, nos debates e nos espaços onde se discute a atuação da economia solidária na comunidade, né, e na região. E em Ponta Grossa, os vários grupos incubados, a atuação da ESOL está, acredito que mais consolidada, né, em função dos projetos aprovados e que permitiram assumir mais grupos, né, seja como incubação, seja como consultoria, né? Então acho que a ESOL hoje ela já tem uma presença, né, bem definida em Ponta Grossa e também na região. O projeto Petrobras, esse fortalecimento da economia solidária nos Campos Gerais, é o maior projeto em 10 anos da ESOL. Foi um projeto que foi pensado com muitas cabeças, foi escrito com muitas mãos, pensando justamente nesse acúmulo de experiências que todos nós temos na ESOL, e a gente realmente escreveu um projeto desafiador, né? Amplo, né? Com 3 municípios, né? Envolvendo 3 municípios, 11 grupos, ou seja, 11 grupos de trabalhadores, né? Envolvendo centenas de pessoas, né? E cada uma num nível de intervenção. Eu acho que o projeto da Petrobras, ele influenciou muito nesses empreendimentos, no sentido de poder ter técnicos, estagiários que acompanhassem efetivamente esses empreendimentos, coisa que em 2011 não tinha, por ser um número reduzido de pessoas, né? Então a gente tinha poucos técnicos, poucos estagiários. Teve que reunir uma equipe muito diversa, com capacidades múltiplas, e foi realmente um grande desafio, está sendo um grande desafio. E nessa atual configuração hoje da ESOL, com o patrocínio da Petrobras, ele foi extremamente importante para o trabalho, não só interno, mas também com os empreendimentos, né? Porque a gente percebe que trabalhar com os empreendimentos é necessário ter um corpo técnico, administrativo, que possa acompanhar esses empreendimentos. Como, por exemplo, uma espécie de abertura de um mercado de trabalho para técnicos em economia solidária, né? Quer dizer, um pequeno mercado, né? Tendo em vista que nós fizemos concurso, né? Fizemos processo seletivo para técnicos em economia solidária, né? Com uma remuneração, né, razoável, né, e a possibilidade desses técnicos se dedicarem, né, de forma mais intensa ao projeto. Então esse eu acho que foi um avanço interessante para nós, né, e seria muito bom que a gente conseguisse, de uma forma contínua, né, poder estar sempre oferecendo essa oportunidade de trabalho para aqueles que têm experiência na economia solidária. Esse projeto ele possibilitou que a gente conseguisse organizar melhor as ações e dar principalmente assistência naquilo que a gente se propõe para os grupos incubados. Acho que o principal ganho nessa história é o projeto acontecer pensando nos seus objetivos lá para o grupo, para a comunidade, é fomentar
grupos que são vulneráveis e esses grupos necessitam da nossa atuação. A gente vê, sem a nossa presença, o grupo continua existindo, mas há um fortalecimento desse grupo a partir do trabalho que a gente desenvolve. Então, sem o financiamento para esse projeto, nós não teríamos essas facilidades para trabalhar com esse grupo, e aí acaba perdendo a comunidade que está em vulnerabilidade e necessitando desse trabalho. A possibilidade da gente apoiar mais nossos grupos, né? A possibilidade futura de financiar nossos grupos com equipamentos, insumos, né, para o seu trabalho. Então é uma série de questões positivas, né, que a gente pode apontar em relação a esse projeto. Se nós continuarmos a trabalhar nessa perspectiva, fortalecendo grupos vulneráveis, que cada vez mais aumenta, grupos que precisam se associar coletivamente para a sobrevivência, a gente trabalhando com os princípios da economia solidária, com essa população que estamos nos campos gerais atendendo, a gente vai ter influência no dia a dia, na cultura, desde a cultura política, social. Nós vamos estar promovendo algumas alterações, transformações na sociedade que vão ao encontro desses princípios da economia solidária. A gente pode optar em não fazer nada, né? Fazer projetos às vezes mais pontuais. Mas se a gente tem projetos com princípios bem determinados, como são os da economia solidária, especialmente o de democracia e participação, a gente vai estar fortalecendo uma sociedade com esses princípios mais fortalecidos. A manutenção desse programa de extensão significa nós mantermos essa chama, né? Que é a possibilidade da economia solidária se consolidar como política pública, né, nos municípios, né? Além do mais, eu acho que a manutenção da IESOL, né, mantém um espaço dentro da universidade, né, para o exercício de formas mais democráticas, formas autossustentáveis de administrar projetos. Então, acho que o vínculo desses de Campos Gerais, Ponta Grossa e IESOL, Economia Solidária, é o trabalho que vem se construindo ao longo do tempo, que ele permaneça e que ele tenha resultados como um processo que não é de um dia para o outro, não são projetos que acabam de um ano para o outro, eles estão aí há um tempo já trabalhando. Eu mesmo trabalho com um grupo que está há 4 anos, indo para 5, e que a gente consegue ver que antes não conseguiam nem olhar para a gente e agora já conseguem cobrar os seus direitos, a sua participação, né? Então isso é o fortalecimento da comunidade dos Campos Gerais. Chegar agora na IESOL, ver o tamanho que ela tá, a proporção que ela tomou, é muito feliz, né? Eu acho que é uma alegria mesmo de ver o jeito que tá. E aqui na IESOL a gente ensaia o futuro, todo dia, né? Porque a gente faz uma coisa no presente e esquece, vou chorar. A gente faz uma coisa no presente, mas que visualiza o futuro, né? A IESOL tem um pezinho no chão e a cabeça nas nuvens. A gente está bem no concreto, pisando no concreto, tem transformações reais que acontecem, a gente vê, né? A gente tem formas quantitativas e qualitativas de enxergar isso, mas ao mesmo tempo a gente não se contenta com o que a gente conseguiu até agora. Nosso projeto é futuro. Então aqui a gente ensaia o futuro todo dia. É isso.